Bom, pessoal, prosseguindo de onde paramos na nossa revisão lá, página 725, a gente começa agora na parte de História do Brasil, só que o tema 1, Brasil Colônia, tá? Mas já após a página 725, tá? Então, vamos lá. Questão da FUVEST aí. Pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro encontram o crânio e uma parte do fêmur de Luzia, o esqueleto humano mais antigo descoberto na América, que revolucionou as teorias científicas sobre a ocupação do continente. Os fósseis foram achados há alguns dias, não foi divulgado quando, junto aos escombros do edifício, parcialmente destruído por um incêndio em 2 de setembro. O crânio está fragmentado porque a cola que mantinha os seus pedaços juntos se foi com o calor, mas a equipe está bastante otimista com suas condições. O esqueleto de Luzia, descoberto na década de 1970 em Minas Gerais, permitiu questionar a teoria de que a ocupação das Américas se deu por apenas uma onda migratória, porque seria o esqueleto mais antigo, né, no continente americano. Então, na verdade, a gente acaba supondo, através disso, que foram mais de uma onda e mais de uma teoria, o que valida o fato de que provavelmente mais de uma daquelas teorias estaria trabalhando em conjunto, além de vários momentos, tá, pessoal? Só para deixar aí para vocês aí a referência. 2. Albert Einstein. 1000 anos antes da descoberta do Brasil pelos europeus, um grande movimento de migração parece ter se iniciado no sul da floresta amazônica. Os povos que se moviam falavam línguas aparentadas de uma grande família de línguas que denominamos Tupi-Guarani. Praticavam a coivara e eram bons caçadores e pescadores. Vamos lá, né? Nossa parte de vestibulares aí. A partir do texto e de seus conhecimentos, pode-se afirmar que os referidos povos aí praticavam agricultura e tinham bom domínio da navegação, o que contribuiu para sua expansão pelas terras posteriormente chamadas de Brasil, tá? Isso levando-se em conta o texto, tá, gente? Aí trabalha um pouco com aquela questão da divisão dos povos aqui, né, das diferentes etnias na própria América. Questão da Unesp. O dia em que o capitão Mor Pedro Álvares Cabral levantou a cruz era 3 de maio, quando se celebra a invenção da Santa Cruz, em que Cristo nosso Redentor morreu por nós, e por esta causa pôs nome à terra que se encontrava descoberta de Santa Cruz, e por esse nome foi conhecida por muitos anos. Porém, como o demônio, com o sinal da cruz, perdeu todo o domínio que tinha sobre os homens, receando perder também o muito que tinha em os desta terra, trabalhou que se esquecesse o primeiro nome e lhe ficasse o de Brasil, por causa de um pau assim chamado, da cor abrasada e vermelha com que tingem panos. Vicente do Salvador, o Frei, né? Vicente do Salvador, 1627. Vamos lá. O texto revela que uma visão mística da colonização acompanhou a exploração dos recursos naturais existentes nas terras conquistadas. E é fato, né? O pessoal sempre misturou muito a vertente religiosa com a vertente conhecida, né? Ou estudada tradicionalmente. O que uma coisa não releva totalmente a outra, mas, né, às vezes entra um choque, né, pessoal? Então, quarta questão. Antes da chegada dos portugueses às terras americanas, havia 2 grupos étnicos habitando a região hoje chamada de Brasil, os tupis e os tupiás. Essa seria a primeira alternativa aí, né? Falavam-se alguns poucos dialetos variantes de uma mesma língua geral, nem Igantu, apesar de existir um grande número de grupos indígenas. Bom, vamos ver, né? A letra C ali, ó, uma variedade de comunidades nativas etnicamente diferentes espalhava-se pelo território da futura América portuguesa. Tá correto, né? Não tem nenhum erro nessa, seria essa mesmo. Ó. Antes da chegada dos portugueses às terras americanas. Bom, quinta questão. Na América Portuguesa do século XVI, a política europeia para os indígenas pressupunha também a existência de uma política indígena frente aos europeus, já que os tamoios e os tupiniquins tinham seus próprios motivos para se alienarem aos franceses e aos portugueses.
ou se aliarem, né, aos franceses e aos portugueses. Preciso mexer na angulação da tela aqui, senão fica difícil para enxergar. Com base no excerto e nos seus conhecimentos sobre os primeiros contatos entre os europeus e indígenas no Brasil, assinale a alternativa correta. A população ameríndia era heterogênea e os conflitos entre diferentes grupos étnicos ajudam a definir, de acordo com suas próprias lógicas e interesses, a dinâmica dos seus contatos com os europeus. Então, letra A, né? Eu preciso mexer na coloração dessa tela, mas acho que para vocês o programa já vai estar um pouco saturado mesmo, infelizmente não tem o que fazer, mas para leitura aqui ficou horrível também, né? A claridade de cima batendo direto aqui com a interação de um programa com o outro, ele bagunça todinho, e um fica mais brilho na tela do que o outro. Vamos ver se eu dou uma mexidinha aqui, aí, vamos ver se melhorou agora, né? 6. Unicamp. Entre os séculos 17 e 18, o Inhentu se tornou a língua de comunicação interétnica falada por diversos povos da Amazônia. Em 1722, a coroa exortou os carmelitas e os franciscanos a capacitarem seus missionários a falar esta língua geral amazônica tão fluente como os jesuítas, já que em 1689 havia determinado seu ensino aos filhos de colonos. Tá? Com base na passagem acima, assinale a alternativa correta. O aprendizado dessa língua associava-se aos projetos de colonização visando ao controle da mão de obra indígena pelos agentes coloniais, como missionários, colonos e autoridades. Já que eram eles que interagiam com os índios, né, e faziam esses acordos muitas vezes. Sobre as atividades econômicas e a mão de obra na América Portuguesa entre os séculos XVI e XVII, é correto afirmar que a produção era voltada para além do mercado externo, com diversas culturas ligadas ao mercado interno, e a mão de obra era majoritariamente de escravizados, mas com a presença de trabalhadores livres. Afinal de contas, você tinha quem organizava todas essas atividades, né? Eles não deixavam isso na mão dos próprios escravos. Mas a mão de obra latente, a gente sabe disso, era a mão de obra escrava. Inclusive com repúdio até de algumas ordens religiosas, né? Que criticavam a forma como os portugueses tratavam os escravizados, mas de certa forma impunha a sua crença a eles também, né? Dentro de suas ordens. Então, enfim. 8. Questão da Unesp. Leia o texto e observe o mapa para responder às questões a seguir. Nem existia Brasil no começo dessa história. Existiam o Peru e o México no contexto pré-colombiano. Mas a Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, não. No que seria o Brasil, havia gente do norte, no Rio, depois no sul. Mas toda essa gente tinha pouca relação entre si até meados do século XVIII. E aí, a questão da navegação marítima. Torna-se importante aprender bem história marítima, que é ligada à geografia. Essa compreensão me deu muita liberdade para ver as relações que Rio, Pernambuco e Bahia tinham com Luanda. Depois, a Bahia tem muito mais relação com o antigo Daomé, hoje Benim, na costa da Minas. Isso informa um todo, mas isso formava um todo, muito mais do que o Brasil ou a América Portuguesa. Nunca os missionários entraram na briga para saber se o africano havia sido ilegalmente escravizado ou não, mas a escravidão indígena foi embargada pelos missionários desde o começo. E isso também é um pouco interesse dos negreiros, ou seja, que a escravidão africana predomine. A escravização tem dois processos. O primeiro é a despersonalização e o segundo é a dissocialização. Temos as áreas ali, né? Costa de Moa, Bissau, os lugares, né, onde o pessoal foi trazido para cá. A despersonalização e a dissocialização dos escravizados podem ser associadas respectivamente à noção do escravo como mercadoria e ao fato de que os africanos eram extraídos de sua comunidade de origem, tá? O que deixava eles totalmente desnorteados, fora do seu contexto total, tá? No transporte eles ainda vinham com pessoas de suas próprias terras, mas quando chegavam aqui, muitas das vezes o pessoal era separado. Então o que acontecia? Eles acabavam perdendo a sua referência. E aí se estabeleceu uma referência com os em volta, né? Com os outros que aqui estavam, mas nem sempre falavam a mesma língua, demoravam para se entender, aquela situação toda.
9. FUVEST SP. As tentativas holandesas de conquista dos territórios portugueses na América tinham por objetivo central a apropriação do complexo açucareiro e escravista do Atlântico Sul, então monopolizado pelos portugueses. E, diga-se de passagem, era grande interesse dos holandeses, até fizeram parceria, né? 10ª questão, FUVEST. Ao longo do século XVII, verificou-se uma série de tensões e conflitos envolvendo jesuítas e bandeirantes na América Portuguesa. Tais embates ocorreram devido ao controle sobre os povos indígenas e à regulamentação da escravidão dos nativos nos domínios portugueses, porque a igreja e as ordens, principalmente, criticavam até amplamente essa questão, tá? Inclusive dizendo que muitos tratavam os indígenas como se não fossem pessoas, né? Só a escravização em si, mas o fato também de tratá-los como se não fossem pessoas, como se fosse uma mera ferramenta, né? E que isso contradizia o próprio ensinamento cristão que eles deveriam ter. Então, isso chocava muito com os bandeirantes e com outros, porque os bandeirantes eram os responsáveis por aprisionar, né, esses índios. E outros grupos que eram responsáveis por controle ou dirigir, né, certas localidades. E aí esse embate gerou lá na frente, futuramente, até com a expulsão dos jesuítas daqui, né, porque alegavam que eles atrapalhavam demais o trabalho, né, deles. Enfim, né? Acho que aí fica bem claro, né? 11. Unicamp. Tanto que se viu a abundância do ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo o que lá ia. Logo se fizeram estalagens e logo começaram os mercadores a mandar às Minas Gerais o melhor que chegava nos navios do reino e de outras partes. De todas as partes do Brasil se começou a enviar tudo o que há da terra, com lucro não somente grande, mas excessivo. Daqui se seguiu mandarem-se às Minas Gerais as boiadas do Paranaguá e as do Rio das Velhas, as boiadas dos campos da Bahia e tudo o mais que os moradores imaginaram poderia apetecer-se de qualquer gênero de coisas naturais e industriais, adventícias e próprias. Sobre os efeitos da descoberta das grandes jazidas de metais e pedras preciosas no interior da América Portuguesa, na formação histórica do centro-sul do Brasil, é correto afirmar que a demanda do mercado consumidor criado na zona mineradora permitiu a conexão entre diferentes partes da colônia, que até então eram pouco integradas, porque Minas fica relativamente, a região das Minas é relativamente ali meio central no país, não é bem isso, mas enfim, acho que vocês entenderam aí. Sem contar que os rebanhos estavam espalhados por todas as partes do país. Ele cita algumas ali, mas enfim, né? Leia o texto abaixo. O quilombo aparecia onde quer que a escravidão surgisse. Não era simples manifestação tópica. Muitas vezes surpreende pela capacidade de organização, pela resistência que oferece. Destruído parcialmente dezenas de vezes e novamente aparecendo em outros locais, plantando a sua roça, construindo suas casas, reorganizando a sua vida social e estabelecendo novos sistemas de defesa. O quilombo não foi, portanto, apenas um fenômeno esporádico. Constituía-se em fato normal dentro da sociedade escravista. Era a reação organizada de combate a uma forma de trabalho contra a qual se voltava o próprio sujeito que a sustentava. A respeito da história dos quilombos no Brasil, considere as seguintes afirmativas. E aí era para assinalar apenas a correta, né? Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. O quilombo marcou sua presença durante todo o período escravista, existindo praticamente em toda a extensão do território nacional. E a quilombolagem se constituía na unidade básica de resistência, fruto das contradições estruturais do sistema escravista e sua dinâmica. Refletia a negação desse sistema. Definitivamente isso aqui não está dando muito certo. Preciso mexer nessa resolução do vídeo, mas enfim, acho que para vocês aí fica mais tranquilo para vocês acompanharem, né? Ela fica menorzinha aqui, que está brilhando até demais. Não sei se é a interação do próprio software ou do meu note aqui, mas enfim, é só abrir esse programa que acontece esse problema.
Mas às vezes eu mexo e ele escurece demais, vai ficar assim durante um tempo. Vamos lá. Então a alternativa correta é a alternativa C, tá? Sua estrutura, vamos entender por quê. Olha a terceira questão aí, né? A terceira opção, na verdade, aí. Sua estrutura social respondia a uma lógica particularmente militar que visava desestabilizar a estrutura social dos senhores de escravos. Não, não era para isso que ele existia, né? Foi uma forma de organização dos escravos libertos que não encontravam lugar na sociedade brasileira pós-abolição. Não, porque ele também existiu durante o período de escravidão. Então, não pode ser também essa daqui, né? Muito devaneado. 13. Observe a obra O Jantar de Debré. O Debré foi um dos contratados a vir aqui numa missão, né, de artistas para pintar o cotidiano, né, inclusive solicitado aí pelo Dom João VI. Né. A sociedade patriarcal brasileira retratada na imagem tem como características a extensão do poder do senhor do engenho, não somente sobre sua propriedade e empregados, mas também sobre sua família e a região ao redor de suas terras. Quarta questão. Albert Einstein. Crise do sistema colonial é, portanto, aqui entendida como um conjunto de tendências políticas e econômicas que forcejam no sentido de estender ou mesmo desatar os laços de subordinação que vinculam as colônias ultramarinas às metrópoles europeias. A crise mencionada no texto pode ser associada, entre outros fatores, ao declínio da política mercantilista na Europa e ao avanço das propostas reformistas e liberais na economia e na política, inclusive retirando alguns poderes dos monarcas, tá, gente? Só para deixar aí. Unicamp SP 15, né, o exercício aí. Temos aí Jean-Baptiste Debré, El Rei Dom João VI, né? Foi retratado ali. E aí a gente tem ali, né, o Luís XIV, enfim, retrato lá, tá no Museu do Louvre em Paris. Notem a semelhança das posições aí. A partir das fontes visuais reproduzidas e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. O projeto de europeização da Corte do Rio de Janeiro e a necessidade de afirmar a autoridade de Dom João VI levaram a uma política de fomento à imagética, né, do poder baseada aqui na monarquia francesa. Uma cópia, né, de uma base que ele já tem de algo extremamente poderoso, que era o governo francês. Enfim. Exercícios complementares. Para o primeiro exercício, né, letra B. Para o segundo exercício, letra E. Para o terceiro exercício que vocês vão fazer aí, eu vou tentar fazer, letra D é o correto. No quarto exercício, a alternativa correta é a A, né? Então seria falsa, verdadeira, falsa e verdadeira aí, tá? As alternativas anteriores aí. Na quinta, a resposta correta é a I. Na sexta, a resposta correta é a D. Na sétima, a resposta correta é a A, tá? Aí, na questão número 8, a resposta correta é a também. E na 9, a gente coloca que a resposta correta seria a D, tá? Na 10, D, no gabarito, D de dado, né? Na 11, B de bola. Na 12, letra E, de esfomeado, né? Letra 13, número 13, letra B. E aí a gente já começa, né, tema 2, Brasil Império. Exercícios, vamos lá. A primeira Constituição Brasileira de 1824 foi outorgada pelo imperador e definiu a existência de 4 poderes. A saber, professor, eu não lembro qual é o quarto poder. Poder moderador, tá, gente? Só para deixar bem claro aí. Falamos várias vezes disso aí ao longo dos anos. 2. A Farroupilha foi uma revolta separatista que proclamou a República do Rio Grande do Sul em 1886 e em Santa Catarina em 1839. Duramente combatida, diga-se de passagem. Terceira, Unicamp. Pastor norte-americano Pat Robertson, dono do canal de comunicação Christian Broadcasting Network, afirmou que a tragédia provocada pelo terremoto no Haiti em janeiro de 2010 foi decorrente do
pacto com o diabo que setores da população haitiana teriam feito para que o país se tornasse independente. Nas palavras do pastor, os haitianos estavam sob o jugo da França. Eles se uniram e fizeram um pacto com o diabo. Disseram: serviremos a ti caso nos libertes da França. Pesado, hein? A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. A independência da Haiti foi decisiva para que o Império Brasileiro, que projetava a construção de um Estado-nação reconhecido internacionalmente, reprimisse movimentos como a revolta dos malês aí em Salvador em 1835. Tá? Quarta questão, ISPM. Assim, as províncias do Nordeste, há muito insatisfeitas com a política da corte e agitadas com essa guerra de palavras, manifestaram-se em uma nova explosão revolucionária. Contra decisões de Dom Pedro I, conclamava o Taipes Pernambuco: Eia, pernambucanos! A nau da pátria está em perigo, cada um a seu posto. Assumamo-nos com as províncias limítrofes, ou unamo-nos, com as províncias limítrofes. Escolhamos um piloto que mareie a nau ameaçada de iminente e desfechada tempestade. Elejamos um governo supremo que nos conduza à salvação e à glória. O contexto tratado deve ser relacionado com a Confederação do Equador. O pessoal meio descontente ali, falava aí umas ideias que não agradavam muito ao Dom Pedro. Eu a monarquia de uma forma geral. Quinta questão. Em contraste com a estagnação e mesmo a decadência de outras regiões do Império, o Vale do Paraíba do Sul apresentava-se em franco progresso, especialmente a partir da década de 1830 a 1840. Em torno de novos ricos dessa região, formar-se-ia um novo bloco de poder, cuja hegemonia, durante muitos anos, não seria contestada. Sobre o projeto político hegemônico, é correto considerá-lo como... E aí a gente vai lá, D. Um processo desencadeado com o chamado regresso conservador, que defendia a anulação das medidas liberais presentes no ato adicional de 1834, o que resultou em uma série de práticas centralizadoras do poder, como a restauração do Conselho de Estado em 1841. Questão da FUVEST. Observe a imagem das duas charges de Ângelo Agostini, publicadas no período periódico, Vida Fluminense. Eu só vou me contentar quando eu mexer no brilho dessa tela, mas enfim, agora que eu já comecei a gravar, não vai rolar. Vai ficar assim mesmo. Ambas oferecem representações sobre a Guerra do Paraguai que causaram forte impacto na opinião pública. A imagem 1 retrata Solano Lopes como Nero do século XIX. A imagem 2 figura um soldado brasileiro que retorna dos campos de batalha. Sobre as imagens, é correto afirmar, respectivamente, personifica o culpado pelo morticínio do povo paraguaio. Se esquecermos também o fato de que houve um dedinho de outras forças aí, outros países. Enfim, estimula o debate sobre o fim do trabalho escravo no Brasil, mas ali é a visão do quem colocou as imagens. Então, o Erge, quando chegar o feliz momento da abolição, não será devido nunca à inclinação sincera do povo ou do governo, a menos que venham a sofrer grande mudança, pois quase me aventuraria a dizer que não há 10 pessoas em todo o Império que considerem esse comércio um crime, ou a encarem sobre outro aspecto, que não seja o de ganho e perda de simples especulação mercantil que deve continuar ou cessar conforme for vantajoso ou não. Acostumados a não fazer nada, os brasileiros em geral estão convencidos de que os escravos são necessários como animais de carga, sem os quais os brancos não poderiam viver. Após a emancipação política do Império do Brasil, o debate sobre o fim do tráfico intercontinental de escravos e da escravidão esteve em pauta, como abordado por Henry Chamberlain em 1823. Naquele contexto, de acordo com o diplomata britânico, as resistências à abolição do tráfico e da escravidão estavam associadas à conjuntura de desqualificação do trabalho braçal.
Interessante, né, o ponto de vista dele. 8. A cena de uma rua é, a um só tempo, a mesma de todo o quarteirão. Os pés de chumbo portugueses deixam que a cabralhada brasileiros se aproxime o mais possível. E inesperadamente de todas as portas chovem garrafas inteiras e aos pedaços sobre os invasores. O sangue espirra testas, cabeças, canelas, gritos, gemidos, uivos e guinchos. É inverossímil. E a raça toda, de cacete em punho, vai malhando, e os corpos a caírem ensanguentados sobre os cascos navalhantes das garrafas. O episódio descrito acima relata o enfrentamento entre portugueses e brasileiros em 13 de 3 de 1831 no Rio de Janeiro, conhecido como Noite das Garrafadas. Essa manifestação assemelhava-se às lutas liberais travadas na Europa após as decisões tomadas pelo Congresso de Viena. A respeito dessa insatisfação popular presente tanto na Europa após 1815 quanto nos conflitos nacionais durante o primeiro reinado, é correto afirmar que a retomada de políticas absolutistas como o estabelecimento do poder moderador no Brasil, dando plenos poderes a Dom Pedro I, e na Europa a dura repressão contra as ideias liberais deflagradas pela Revolução Francesa ocasionaram uma enorme insatisfação popular. Então, letra E, né? 9. A Revolução Praieira foi um movimento que arregimentou oligarcas e setores empobrecidos da população pernambucana contra o Império do Brasil ao divulgarem o manifesto ao mundo. Os rebeldes exigiam, entre outras demandas, o voto livre e universal, a independência dos poderes constituídos, o fim do poder moderador e o monopólio de brasileiros no comércio varejista. Em relação a seus ideais, é correto afirmar que os rebeldes, B, foram influenciados pela Primavera dos Povos em 1848, eram liberais e possuíam um componente anti-lusitano. Então, letra B. Passando para a página 739, 10ª questão. A terra do sonho é distante, e seu nome é Brasil. Plantarei a minha vida debaixo do céu anil. Minha Itália, Alemanha, minha Espanha, Portugal, talvez nunca mais eu veja. Minha terra natal. Milton Nascimento, Sonho Imigrante. Acerca do processo de imigração para o Brasil, registrado no século XIX, é correto afirmar D. A partir da década de 1870, com as iniciativas do governo de São Paulo, intensificou-se o fluxo migratório de europeus para as províncias paulistas destinados, sobretudo, à produção cafeeira, já que havia acabado a escravidão, né? 11. Em 1828, o Brasil despontava como o maior produtor mundial de café e, ao longo da década seguinte, os valores obtidos com sua exportação ultrapassariam o que o país amealhava com o envio de açúcar ao mercado mundial. Quase toda essa produção, ademais, vinha de uma só região. O Vale do Rio Paraíba do Sul, ou simplesmente Vale do Paraíba, compreendendo terras das províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No início da década de 1830, o Brasil reinava como o maior produtor mundial, bem à frente dos demais competidores. Sobre as condições que permitiram o desenvolvimento da economia cafeira no Império do Brasil e o domínio do mercado mundial pelo café produzido no Brasil, assinale a alternativa incorreta. As leis que proibiram o tráfico de escravos para o território do Império do Brasil, frutos da pressão inglesa, acabaram por beneficiar a produção cafeira no Vale do Paraíba, uma vez que a utilização de mão de obra de imigrantes se mostrou muito mais produtiva. Não é bem isso também não, né? Mas enfim. Essa foi a alternativa encontrada ao processo, né? Muitos nem gostavam do que aconteceu, enfim. 12, os produtores de café, eu digo, tá, gente?
Unicamp, São Paulo, os números indicam que antes da abolição de 1888 estavam pouco mais de 700 mil escravos no Brasil. Conforme a estimativa do censo de 1872, elaborado pelo IBGE, a população total do país era de 9.980.478 habitantes. Isso indica que grande parte da população de cor, pretos e pardos, já haviam adquirido a liberdade por seus próprios meios antes da Lei Áurea. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre a história da liberdade no Brasil, assinale a alternativa correta. Letra C. A maioria da população africana e seus descendentes já era livre quando a Lei Áurea foi aprovada, porque vinha obtendo alforrias através de uma multiplicidade de estratégias desde o período colonial. Então, letra C, de cavalo. 13. Unesp. É particularmente no oeste da província de São Paulo e oeste de 1840, não o de 1940, que os cafezais adquiriram seu caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrária estereotipadas desde os tempos coloniais no modelo clássico de lavoura canavieira e do engenho de açúcar. A silhueta antiga do senhor de engenho perdeu aqui alguns dos seus traços característicos, desprendendo-se mais da terra e da tradição da rotina rural. A terra de lavoura deixa então de ser o seu pequeno mundo para se tornar unicamente seu meio de vida, sua fonte de renda. O caráter próprio das fazendas do café do Oeste Paulista em 1840 pode ser explicado em parte pelo menor isolamento dessas fazendas em relação aos meios urbanos. Letra A. Complementares agora, tá, gente? Para o primeiro exercício, letra A. Para o segundo exercício, letra A também. Para o terceiro exercício, letra D. Para o quarto exercício, letra C de cavalo. Para o quinto exercício, letra E de elefante. Tá? Sexto exercício, letra E. Tá? E aí a gente começa o tema 3, Brasil, República. Exercícios. Então vamos ao primeiro, o FSC. Somente o valor das afirmativas corretas assinale o resultado na resposta. Some, o valor das afirmativas corretas. Nossa, tá complicado mexer com isso daqui nessa resolução, mas enfim, vamos lá. Já comecei, não vou deixar vocês na mão, não vai dar tempo de gravar outro. Então, tivemos problemas técnicos aqui. Então, já que tivemos problemas técnicos, vamos dar uma alterada aqui, Primeiro exercício. A resposta correta seria 39, 1 mais 2 mais 4 mais 32, que serão os corretos aí, tá? Então, 39. 2. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Produzida no contexto da implantação da ordem republicana no Brasil, esta imagem é uma alegoria da liberdade, da pátria e da nação que contrasta com os limites da cidadania na nova ordem brasileira. 3. Durante o período da República Velha no Brasil, 1889-1930, uma prática que garantia os resultados eleitorais favoráveis aos candidatos que contavam com o apoio dos governantes era conhecida como Comissão de Verificação de Poderes, que garantia a eleição dos candidatos apoiados pelas políticas de governadores através de degola dos políticos opositores. Então, letra A. Quarta questão. Durante o período da presidência de Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, o Rio de Janeiro passou por um amplo processo de urbanização. Um dos objetivos desse processo foi a melhoria da higienização e do saneamento urbano com a vacinação obrigatória e a erradicação de epidemias. Quinta questão. No início da noite de 26 de janeiro de 1893, por ordem do prefeito do Distrito Federal, Cândido Barata Ribeiro, a polícia ocupou o mais célebre dos cortiços cariocas, conhecido como Cabeça de Porco, no centro da cidade. A estalagem, conjunto de casinhas onde viviam 400 a 2.000 pessoas, foi em seguida desocupada, sem se desse aos moradores o tempo necessário para recolherem suas coisas. Em poucas horas foi demolida. Não tardou para que a expressão Cabeça de Porco se impusesse como sinônimo de cortiço.
A ordem de desocupação e demolição do famoso cortiço de 1893, ironizada em capa de revista da época, representou mudanças na ação do então prefeito com relação aos problemas sociais da cidade do Rio de Janeiro. Um desses problemas sociais e o objetivo dessa demolição estão indicados respectivamente em crescimento demográfico, gente demais ali, né, e erradicação de habitações populares. Tá? Sexta questão: rios caudalosos, florestas impenetráveis, tribos indígenas desconhecidas e histórias de animais gigantes que se alimentavam de seres humanos. Um cenário assustador para a maioria, mas perfeito para aventureiros em busca de fama e riqueza no final do século XIX e início do século XX. Foi nessa época que a Amazônia recebeu milhares de trabalhadores para a indústria de extração de borracha e para a construção de uma ferrovia de quase 400 quilômetros que escoaria essa produção cortando os rios Madeira e Mamoré, a oeste do atual estado de Rondônia. A construção da estrada de ferro Madeireira Mamoré, né? Eu nunca consigo falar esse nome direito. Era um símbolo do progresso que contrastava com o surto de febre amarela, pois a floresta, com suas características físicas, era um habitat propício para o mosquito do gênero Aedes. Então, letra A. Sétima, os primeiros 10 anos da República foram marcados por conflitos sociais no campo e na cidade, por renhidas, disputas políticas entre positivistas e setores das oligarquias agrárias e por sérias dificuldades econômicas. Com característica a esse contexto, arranjos políticos e econômicos definiram uma feição republicana que estabilizou o regime ao menos até as vésperas da Primeira Guerra Mundial. Entre as ferramentas políticas, econômicas e sociais utilizadas pela República Oligárquica em seu auge, podemos citar C. A política dos governadores, a política do café com leite e o convênio de Taubaté. Todas situações onde a gente viu o poder direto, das oligarquias ali provocando mudanças na sociedade, porque se fazia tudo em benefício a eles, no caso. 8. Questão da FUVEST. Esta imagem é a reprodução de um quadro modernista com destaque para a temática social brasileira, Os operários da Tarsila do Amaral lá. Vocês já tiveram até na apostila em outros momentos, enfim. 9. Considere as seguintes afirmações sobre a luta pela emancipação feminina no Brasil da Primeira República. Primeiro, as demandas apresentadas pelas militantes feministas incluíam defesa do controle da natalidade, direito ao voto e à participação política e melhores condições nas relações de trabalho. Faz sentido? Faz. 2. A criação de associações nacionais como a Federação Brasileira para o Progresso Feminino e o contato com associações internacionais como a National American Women's Suffrage Association, foram importantes fatores de organização do feminismo no Brasil. O feminismo foi um movimento restrito às camadas menos favorecidas da sociedade, uma vez que estava diretamente vinculado às classes trabalhadoras e com tendências predominantemente anarquistas e comunistas. Não, então a 1 e a 2. Não, acho que é a C então mesmo. A resposta não está errada não. 10. Analise as afirmativas abaixo acerca do período do Estado Novo 1937-1945 no Brasil. Então, estão corretas somente as afirmativas 2 e 3. Vamos ver o porquê. 2. No âmbito do Ministério da Educação e da Saúde, MS, elaborou-se um projeto cultural que visou a incentivar pesquisas sobre o Brasil e preservar suas raízes culturais. Em torno do ministro Gustavo Capanema, reuniram-se intelectuais de várias correntes de pensamento, nem sempre próximas ao regime, mas que compartilhavam um projeto nacionalista. Então tá lá, 3. O Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, criado em 1939, controlava a censura previamente os meios de comunicação. Subordinada ao poder público pela Constituição de 1987, a imprensa foi usada como instrumento de propaganda do regime, sendo obrigada a divulgar informes e comunicados oficiais. Então, letra B. E na 11.
O governo brasileiro decretou estado de guerra contra a Alemanha e a Itália, enviando em 1954 tropas para o continente europeu. Com relação à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que a tomada do Monte Castelo na Itália foi a principal conquista militar realizada pelos pracinhas da FEB, letra B. 12. O período mais produtivo da época de ouro da MPB coincide basicamente com o Estado Novo, 1937 e 1945, implantado por Getúlio Vargas. Não é uma simples coincidência. Em 1937, Vargas criou o INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, e o SNT, Serviço Nacional de Teatro, e o INL, Instituto Nacional do Livro. De outro lado, Vargas também operava com mão de ferro o famigerado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Durante o Estado Novo, a produção cultural reforçava o nacionalismo exaltado pelo governo, que cerceava a liberdade de expressão. Então, letra D. 13. A chamada questão trabalhista no Brasil foi objeto de conflitos, debates e regulamentações entre os anos de 1920 e 1946. Identifique uma das dimensões deste processo. Letra B. A Constituição de 1934 garantiu o direito à organização sindical e abriu espaço para a proteção dos direitos dos trabalhadores. 14. FUVEST. Observe atentamente a foto abaixo. Estádio do Pacaembu, São Paulo, 20 de setembro de 1942. Em 20 de setembro de 1942, a equipe de futebol do antigo Palestra Itália realizou sua primeira partida com a denominação Palmeiras, com a presença do capitão do Exército Adalberto Mendes. A esse respeito, é correto afirmar a alteração do nome da equipe ocorreu devido à entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e às pressões nacionalistas contra os italianos e seus descendentes no país. Letra E. Durmo com barulho desses. 15. Leia atentamente o seguinte excerto. O rádio cresceu no início dos anos 50, quando houve um aumento da publicidade. As populares radionovelas, por exemplo, tinham como complemento propagandas de produtos de limpeza e toalete. Na televisão, a publicidade não se limitava a vender produtos e as próprias empresas eram produtoras dos programas que patrocinavam. Partindo do trecho citado, é correto concluir que as mudanças ocorridas na vida das classes médias urbanas na década de 1950 também proporcionaram, a partir de então, uma conscientização na área da cultura sobre a realidade do Brasil e a necessidade de mudá-la. 16. Período da chamada República Populista 1945-1964 foi marcado por uma série de crises políticas, das quais o golpe preventivo realizado pelo Marechal Henrique Lula em novembro de 1955 é um exemplo. B. O principal objetivo do golpe era garantir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek, utilizado pelos setores conservadores da sociedade civil e forças armadas. Aliás, não aconteceu só com ele, o Vargas também passou por um pouco de problema com eles, o João Goulart também, né? Então, esses grupos aí estavam sempre enchendo o saco, com todo respeito, né, do pessoal que eles consideravam contrários à linha de pensamento deles. A construção de Brasília pode ser considerada a principal meta do plano de metas. Para alguns analistas, a nova capital seria o elemento propulsor de um projeto de identidade nacional comprometido com a modernidade, cuja face mais visível seria a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Ao mesmo tempo, no entanto, a interiorização da capital faria parte de um antigo projeto de organização espacial do território brasileiro, que visava ampliar as fronteiras econômicas rumo ao oeste e alavancar a expansão capitalista nacional. O texto expõe dois significados, da construção de Brasília durante o governo de Juscelino Kubitschek. Esses dois significados relacionam-se, pois, denotam o esforço de construção de um espaço geográfico brasileiro com o intuito de assegurar o equilíbrio econômico-político entre as várias regiões do Brasil, o que era uma justificativa válida. O problema é que não era só isso, E o pessoal geralmente esconde os outros motivos, mas era realmente importante nesse sentido. 18. PUC vai passar nesta avenida um samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade. Essa noite vai se arrepiar ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais, num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia
a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Com base nessa música gravada por Chico Buarque em 1984, ano que marcou o auge da campanha pelas diretas já, é incorreto afirmar que a canção apresente a luta pelas diretas já como um samba popular, considerando o apoio nas ruas e a vitória da emenda Dante de Oliveira no Congresso Nacional. Não é mesmo, né? Ele está fazendo menção a outras coisas aí, então, letra D. 19. Observe o gráfico abaixo e responda a respeito da história da distribuição de renda no Brasil entre 1927 e 1975. Considerando as seguintes afirmações, e a gente vai lá, né, para agilizar aqui, ó, apenas a segunda. Qual que é a segunda afirmação? O golpe civil-militar que depois o presidente João Goulart reverteu a tendência histórica iniciada desde o Estado Novo, desencadeando um aumento da concentração de renda entre os mais ricos no país. Faz sentido na medida em que eles foram os que mais apoiaram, mas queriam mesmo essa mudança, né? Então, isso os beneficiou de várias formas aí. Então, faz sentido, tá? 20. O ato institucional número 1, de 9 de abril de 1964. E aí temos todos os artigos aqui, que já lemos incessantemente nas outras vezes, né? Um dos efeitos imediatos dessas medidas no que se refere à atuação do Poder Legislativo foi perseguição dos grupos oposicionistas, porque eles fecharam partidos, eles foram caçando todo mundo que pensava diferente deles. Então, nesse sentido, realmente, né? E aí temos uma questão que fala sobre a Transamazônica, né? Para quem não lembra aí, foi construída aí para tentar ligar o Brasil ao restante, a Amazônia ao restante do Brasil. A mencionada mudança de filosofia entre a década de 1970 e a atualidade refere-se às seguintes prioridades em cada um desses momentos históricos, respectivamente: garantir o crescimento econômico e promover o equilíbrio socioambiental. Né? E aí temos algumas outras questões aqui, né, para nós debatermos, porém, acredito, né, que... Deixa eu ver quanto tempo já tem de aula aqui. Enfim, vamos tentar mais essa. Há 50 anos, em 13 de dezembro de 1968, o regime militar, então sob o governo do general Costa e Silva, manchou o ato institucional número 5, ou AI-5, como ficou conhecido, vigorou por 10 anos, até dezembro de 1978, sendo a expressão mais clara da ditadura militar brasileira, e resultou na cassação de deputados, prefeitos e vereadores de oposição ao governo e na decretação do recesso do Congresso Federal, como demonstração de intolerância dos militares em um momento de grande polarização ideológica. Então, na 22, a resposta correta é a A. Bom, gente, eu vou parando por aqui, tá? Na página 749, ok? E depois a gente conversa mais a respeito, para que o vídeo não fique grande demais e acabe dando problema. Eu também preciso configurar melhor isso daqui, porque senão vai ficar impossível. Eu leio na apostila normal, vai tranquilo, aqui já incomoda, então preciso dar uma mexida aqui na saturação da imagem, que está complicado o negócio. Até mais, fui!